A história continua com o menino Prota ouvindo o que os caras suspeitos falavam, e eles não poderiam falhar naquele ritual de maneira alguma, já que alguém investiu muita grana para que ele pudesse acontecer. Esse que segurava a pedra milagrosa na mão deu início à cerimônia, e na calada da noite o ritual finalmente começou. Uma luz surgiu do nada envolvendo todo aquele lugar que o menino Prota estava vigiando, e eu só acho que eles poderiam ter feito um aumento de qualidade de imagem nesse círculo mágico. Alguém do grupo suspeito disse que tinha funcionado. Enquanto isso, o menino Prota comentou que o projeto de pesquisa naquelas ruínas havia sido abandonado e selado pela civilização Kamigawa, devido aos riscos serem muito altos, mas parece que o semideus que eles disseram estava fazendo essa pesquisa secretamente. Depois disso, o jovem tenta sair dali discretamente sem ser percebido, mas um anúncio apareceu repentinamente dizendo que o selo foi desfeito, ou algo semelhante a isso. O menino Prota percebeu que as coisas não iriam sair tão bem quanto os estrumes de antes pensavam, e com isso um sistema de defesa foi ativado, liberando assim uma criatura mutante de classe 6, e até as escórias de antes responsáveis por liberar o selo estavam sofrendo as consequências junto com os outros. O Prota não estava entendendo mais nada, até que apareceu esse ser totalmente estranho, agradecendo por eles terem finalmente libertado ele. Os caras ficaram sem entender nada e a criatura quis jogar um jogo com eles, e uma luz enorme verde apareceu em seguida, até que quando a luz começou a baixar uma criatura apareceu. Essa criatura queria jogar um jogo com os insetos, mas um deles não queria participar e ainda disse que iria liberar seus familiares de seu reino divino para a criatura, caso ela deixasse que esse estrume vivesse. No entanto, as coisas não seriam como ele queria realmente, já que ele não conseguia entrar em contato com seu reino divino, e do nada uma besta mutante de nível 6 apareceu, chamado Gomorra. Essa criatura parece mais uma mistura de dinossauro com Godzilla, e quem resolveu se pronunciar foi o menino garoto, dizendo que não conseguia comunicar os familiares dele em seu reino divino, muito menos invocar os mesmos. O que essa criatura queria fazer, era justamente fazer com que os familiares dos estrumes comessem aqueles cristais de radiação e sofressem assim as mutações, o que preocupou o menino Prota, já que ele só seria capaz de invocar seus familiares, mas não teria como entrar em seu reino divino para poder fugir dali. 3 horas depois os caras da seita estavam exaustos, e a maioria dos seus familiares já tinham virado somente lembranças, e voltando ao garoto, parece que seu gafanhoto estava conseguindo evoluir bem, e para chegar nesse resultado foi necessário apenas um sacrifício de 100 milhões de gafanhotos da parte dele. Sua besta mutante agora estava no nível 3, e o garoto estava totalmente empolgado, chegando até mesmo oferecer algumas gemas para que ele continuasse comendo. 3 meses tinham se passado, e os caras estavam sem entender como o rapaz foi capaz de fazer isso, mas agora a besta mutante do menino Prota tinha atingido o nível 6. A criatura misteriosa deu o comando para que Gomorra fosse testar aquelas novas criaturas, e rapidamente a criatura seguiu as ordens de seu mestre, devorando aquele macaco mutante de antes. Pelo visto, a criatura estava se divertindo bastante, mas como eles não passaram no teste, todos viraram comida de Godzilla nesse momento. Nessa hora ele virou a atenção justamente para o menino Prota, e a criatura do garoto agora estava mais do que preparada para enfrentar as adversidades que estavam por vir, mas infelizmente esse fortalecimento forçado prejudicou a vida de seu gafanhoto, encurtando a mesma para apenas um dia de vida. Em seguida, ele deu a ordem para que seu monstro mutante mostrasse o valor de sua vida, deixando a criatura gosmenta suspeita interessada nas ações do menino Prota. Seguido disso, a criatura ordenou Gomorra para que ele avançasse também, e uma batalha feroz entre o Godzilla draconiano e o gafanhoto gigante do menino protagonista começou. O gafanhoto mutante lança seus ataques de lâmina no Godzilla, e ele revida com uma tentativa de mordida, acertando em cheio o gafanhoto. Mas a criatura resolve sacrificar um de seus membros para conseguir se libertar, e de repente ele conseguiu regenerar seu braço também. O Godzilla dá um rugido enorme e começa a aumentar de tamanho, e o verdinho de antes estava mais empolgado do que nunca para continuar presenciando aquela luta. 18 horas tinha se passado e os dois ainda estavam lutando, mas quem levou a pior com o golpe fatal foi o tal Godzilla draconiano, e nesse momento a criatura suspeita se referiu ao menino garoto como vassalo, deixando ele confuso sem entender as verdadeiras intenções desse monstro. Ele disse em seguida que de agora em diante eles compartilhariam o mesmo corpo, entrando assim no corpo do garoto, que não sabia se estava vivo ou se tinha virado somente lembranças depois do que aconteceu. Um anúncio no sistema diz que ele conseguiu adquirir algumas coisas novas ao fazer aquela união com o ser misterioso, mas o seu nome estava estranho, pois estava escrito ANU, fonte da mutação. Por causa disso, nem ele sabia mais quem ele realmente era, e repentinamente aquela criatura apareceu em uma forma parecida com uma chama espectral.
Ele revela ser a fonte do poder de mutação do garoto, e ainda mudou o método de crescimento acelerado dele para uma mutação direta, o que era melhor para o menino garoto, sem contar que ele não precisava se preocupar com a segurança dele também, pois a intenção da criatura era apenas ajudar o rapaz. Antes que a criatura continuasse falando bobagens e mais bobagens, o menino perguntou logo como sair dali, e agora eles poderiam sair a qualquer hora, já que o guardião Gomorra estava totalmente destruído. Nesse momento, o garoto percebeu que estava de volta para as ruínas, mas a criatura esqueceu de dizer ao rapaz que, devido ao selo ter sido removido, os deuses verdadeiros e os semideuses estavam espreitando a ruína para poder investigar. O garoto começa a entrar em desespero, pois com certeza ele não tinha poder o bastante para poder bater de frente com seres tão poderosos assim, e ativou uma habilidade que permitiu que ele fugisse de última hora. Os deuses e semideuses, percebendo que a aura tinha desaparecido, começaram a invadir o local na tentativa de achar alguma coisa ainda, e assim que abriram a entrada do lugar, eles não foram capazes de encontrar nenhuma alma sequer. No entanto, aquele mesmo estrume de antes que continuava dando trabalho para o menino garoto, acabou achando um gafanhoto, pensando que talvez poderia ser o protagonista. Esse outro estava indignado por roubarem seu precioso tesouro, e deu o comando para que eles procurassem sem parar pelo responsável de ter levado o tesouro dele. Voltando para a Arena Sangrenta, avistamos o menino Prota de antes em total segurança por enquanto, e ele recebeu um anúncio do sistema dizendo que alguém tinha desafiado o garoto para uma luta, e é claro que o rapaz teve que aceitar, já que ele estava revoltado e precisava descontar em alguma coisa. No instante em que ele foi teleportado para a arena, algumas pessoas já estavam torcendo pelo ser que controlava os dragões, enquanto outros torciam pelo garoto gafanhoto, que estava preparado para a batalha. Esse cara misterioso comenta que ouviu dizer do rapaz, que usava esqueletos para poder tomar vantagem da situação, mesmo que seu núcleo seja de gafanhotos. Cansado de ficar ouvindo bobagens, o garoto imediatamente deu o comando para que seus gafanhotos avançassem, e como o protagonista colocou dessa forma, o cara de antes também ordenou aos seus dragões que avançassem ao ataque. O primeiro confronto a gente nunca esquece, e o garoto pergunta se o Prota estava subestimando ele, e onde estava o exército de esqueletos do garoto. Mas o menino se recusava a trazer seus esqueletos até a arena somente para deixar o cara de antes feliz, e disse para que ele derrotasse seus gafanhotos primeiro. Em seguida, os dragões soltaram uma baforada de fogo. Enquanto isso, o menino Prota dá o comando e cria uma barreira para poder proteger seus gafanhotos. Depois os arqueiros dele atacam alguns dragões, mas eles não desistem fácil e continuam lançando suas baforadas de fogo. Um dragão em forma heróica resolve aparecer também, destruindo alguns dos homens gafanhotos do menino Prota. Com esse feito, o cara achou que estava com a bola toda, e diz que, se o garoto não levasse as coisas a sério, os gafanhotos dele seriam simplesmente dizimados. Esse comentário fez o jovem reconhecer que realmente isso era verdade, e quando ele estava para invocar suas formas de vida heróicas, do nada aquela chama apareceu dizendo que estava começando a duvidar das capacidades do rapaz. Sem entender nada, ele se justifica dizendo que seus gafanhotos não eram páreos para os dragões, mas com a chama verdinha ali, não tinha com o que se preocupar, e bastava ele usar sua habilidade de mutação nas criaturas para criar um ser ainda mais poderoso. Pegando um de seus gafanhotos, o garoto pensava que queria testar isso por si mesmo, e não porque o verdinho tinha dito, ativando assim a habilidade que o ser suspeito tinha mencionado recentemente. A criatura suspeita pergunta ao protagonista para qual lado ele gostaria que seus familiares evoluíssem, e ele disse que precisava de alguma coisa para resistir aos ataques dos dragões, já que seus gafanhotos estavam sendo cada vez mais destruídos. Nessa hora apareceu 3 tipos de evolução que ele poderia aplicar em suas criaturas, mas cada uma delas iria diminuir a vida de seus gafanhotos, dependendo de qual o menino Prota escolhesse, chegando a reduzir o tempo de vida de suas criaturas para até mesmo um dia apenas. Em seguida, uma das criaturas ele transformou naquela besta mutante poderosa, que partiu no mesmo instante para o ataque contra os dragões, acabando com eles com facilidade. Ele então ordena a outras espécies de gafanhoto que ele tinha para que aceitassem a mutação, e lá se vai mais alguns mutantes acabar com os dragões do jovem ruivo. Os gafanhotos das trevas também receberam suas mutações, e o garoto estava conseguindo acabar com todos os dragões do cara de antes com uma enorme facilidade agora. Isso fez o cara se perguntar que tipo de substância suspeita os gafanhotos do garoto estavam usando, até que ele deu o comando para que seus homens gafanhotos também aceitassem a mutação, ficando ainda mais poderosos. Os dragões do ruivo estavam sendo aniquilados sem dó e nem piedade, até que o garoto ordenou que os gafanhotos acabassem com a forma de vida heróica do rapaz também, e foi nessa hora que ele desistiu da luta, preservando assim a vida de sua criatura.
Algumas pessoas da arena ficaram revoltadas, pois perderam uma boa grana com as apostas no ruivo, e o menino garoto conseguiu um excelente fragmento para melhorar o seu núcleo. Voltando para o seu reino divino, ele colocou uma das arenas sangrentas no lugar, permitindo assim que seus insetos fossem capazes de lutar entre si, e o vencedor de todos teria uma pequena chance de se tornar um ser ainda mais poderoso. Esse era o núcleo divino do menino Prota que estava sendo protegido pelo dragão que ele salvou recentemente, e o Verdinho perguntou ao garoto o motivo de ele estar tão surpreso assim, se vangloriando por aquilo ser apenas a ponta do iceberg se comparado ao valor que o Verdinho tinha. O garoto apenas diz algo perguntando se poderia finalmente ir melhorar o seu núcleo para se livrar da presença do Verdinho por um tempo, mas consigo ele dizia que um dia, quando estivesse forte bastante, ele com certeza acabaria com aquela criatura misteriosa. Com isso, o garoto ativou seu sacrifício de vida e agora ele poderia escolher entre 3 itens novamente, como todas as vezes que o sacrifício acontece. Ele então resolve escolher esse livro, que pelo pouco que eu entendi, permitiria que ele criasse uma criatura de carne e ossos com poderosas características, e com isso ele achou que o Gomorra e a criatura gigante dele de antes poderiam retornar à vida. Passado 10 dias no mundo real, no mundo divino já tinha se passado meio ano, e essas eram as novas criaturas que ele tinha conseguido graças ao último item que ele conseguiu com o sacrifício de vida. O poder dessas criaturas eram equivalentes a formas de vida heróicas, e agora estava na hora de encarar o verdadeiro desafio, pois ele tinha finalmente sido capaz de conseguir entrar na Universidade Imperial para poder juntar informações sobre seus pais. 3 dias depois temos um corte justamente para tal universidade, e o garoto estava encantado com o lugar. De repente ele ouve alguém perguntando se ele era o jovem estudante que tinha uma vaga garantida na universidade, e ao dizer que sim, o mordomo em sua frente pediu para que o garoto seguisse, pois ele iria levá-lo até suas acomodações. Saindo finalmente do lugar, o helicóptero foi até o campus onde o garoto iria ficar, e chegando lá, o mordomo diz que levaria o garoto até sua residência, que inclusive era um lugar totalmente de luxo, reservado única e exclusivamente para o menino protagonista. O garoto ficou tão surpreso que não conseguia nem colocar isso em palavras, e ele precisava dar um jeito de melhorar rapidamente, já que tinha muitas pessoas habilidosas naquela escola. No dia seguinte ele estava indo para a sala de aula, mas começou a ouvir alguns comentários desnecessários a respeito dele, por ele estar sendo um estudante transferido, e mais uma vez as coisas não seriam tão simples assim para o menino Prota. De repente a professora do rapaz aparece, quase fazendo o garoto ter um ataque cardíaco com o susto que ele levou. Seu nome é Lina, e meus amigos, se eu tivesse uma professora dessa na época que eu estudava, com certeza eu iria todos os dias e seria o melhor aluno da classe. Entrando na sala de aula, a jovem divina dama não acreditava no que via, e as escórias da sociedade que eram admiradores da jovem divina dama estavam criando ranço pelo protagonista logo de cara. A professora então apresenta o garoto à classe, e esse resto de lavagem, achando que tinha alguma razão, perguntou como que ele foi capaz de entrar naquela classe que era reservada apenas para os mais privilegiados. Porém, o comentário do garoto em hora errada e sem educação deixou a professora tão irritada que colocou aquele estrume de inseto no seu devido lugar, que ficou pedindo desculpas pelo que ele tinha dito. Continuando as apresentações, se tivesse qualquer dúvida, eles deveriam perguntar ao menino Prota somente depois das aulas, e cá estava a escória novamente querendo desafiar o garoto, mas ele teve que recusar. Tanto ele quanto os outros alunos começaram a ofender o jovem, e mais uma vez a garota divina apareceu, calando a boca dos insetos que estavam querendo cometer bullying com o cara que ela gostava. Nesse momento ele pensa que em todo canto que ela ia, tinha alguns cachorros estúpidos que viviam querendo seguir ela. Passado algum tempo, novamente os estrumes estavam querendo procurar briga com o protagonista, e a divina dama mais uma vez apareceu para poder defender o garoto, deixando os estrumes ainda mais enciumados. Cansado de tudo isso, o garoto finalmente resolve se levantar, e a escória, achando que o garoto tinha medo dele, começou a ameaçar o protagonista, dizendo para ele sair daquela classe. Do contrário, não era para ele reclamar caso eles batessem no garoto até que ele saísse. Pelo menos era isso que eles acharam, até que ele perguntou para a divina dama que realmente parecia ser bem difícil estar em uma classe com um bando de idiotas como aqueles. Como ela não conhecia direito eles, então ele poderia simplesmente acabar com os insetos. Vendo a atitude do menino, ela pediu para que ele não subestimasse as fezes de mosca que estavam na frente dele, pois nem os pássaros dela poderiam ser um desafio para o estrume. Nesse momento, o garoto apenas disse algo sobre machucar eles, já que ela estava com medo de ele se machucar, mas isso não fez a escória ficar contente, e finalmente eles foram para a arena para lutar.
A divindade estava preocupada com o que poderia acontecer com seu amado, e tinha vários métodos de batalha que eles poderiam escolher, mas o garoto quis escolher o 10 contra 10. Na arena em si, o estrume de bode achava a atitude do protagonista um tanto quanto estúpida, já que ele teria mais chances se convocasse o exército inteiro dele. Ainda assim, o garoto invocou 10 de suas criaturas mais poderosas, que eram as novas que ele foi capaz de criar, que tinham uma aparência misturada de gafanhoto com dragão. Ao perceber que aqueles monstros não estavam ali apenas para brincar, a mosca debilitada achou melhor levar as coisas um pouco a sério também, senão ele acabaria fazendo papel de besta na frente dos deuses. Em seguida, ele invoca suas criaturas de aço, e até a divina dama queria saber desde quando o menino Aroto tinha familiares desse tipo. Conforme a avaliação desse jovem, os monstros que o protagonista invocou eram equivalentes a formas de vida heróicas, e com certeza valiam uma quantidade enorme de dinheiro, achando que ele estava apenas jogando seu dinheiro no lixo. Até mesmo os outros alunos achavam isso também, mas a divina dama estava querendo saber mais a respeito do garoto, mas por hora era melhor apenas focar naquela luta. O primeiro movimento foi da escória de antes, e seus homens de aço começaram a atacar as criaturas do protagonista. A batalha mal começou e ele já achou que a vitória era certa da parte dele, e o prota perguntou se o estrume dormiu ou já tinha aceitado a derrota, fazendo a escória acordar para a vida. Os ataques das criaturas de aço não foram capazes de sequer ferir os monstros do menino prota, e agora era a vez dele acabar com aqueles monstros, dando uma surra nas criaturas de aço do estrume de porco. Nem os alunos acreditavam que o menino garoto era tão forte assim, e a divina dama estava cada vez mais admirada e encantada pelo protagonista, até que o mesmo pergunta se a escória de antes queria continuar, e ele revela ter um truque na manga ainda que poderia usar para acabar com o menino prota. Percebendo que aquilo era uma fusão, o protagonista perguntou se a escória tinha assistido muito Transformers em sua infância, mas ele foi obrigado a assistir essa fusão acontecer. Depois de tanto alvoroço, finalmente a criatura estava finalizada e uma nova surgiu com a união das outras, e o estrume se vangloriava, achando que agora seria a vez do menino prota passar vergonha. Nesse momento, esse Transformers foi na direção das criaturas do protagonista, dando um golpe nelas que com certeza foi capaz de causar um grande dano, mas não o suficiente para apagar elas da história. O estrume, achando que realmente iria fazer o garoto passar vergonha, disse que mostraria do que um estudante reserva de verdade era capaz, e o garoto até zombou da cara dele, fingindo estar surpreso. Com isso o resto de porco daria 10 segundos para que o menino desistisse e implorasse por perdão, porém o mesmo contou logo até 0 e disse para a escória continuar com os ataques. Já que ele colocou dessa forma, lá se foi a escória ordenando que sua criatura continuasse, mas pela expressão dele, alguma coisa de errado com certeza não estava certa. De repente, ele percebeu que os monstros do protagonista estavam ativando a autocura, e o menino prota ordenou que os seus monstros acabassem de uma vez por todas com aquele Transformers, e assim eles fizeram, destruindo cada parte daquela criatura. Os alunos acharam aquilo brutal, mas eu acho que isso ainda era pouco para o que esse estrume merecia, e quem ficou de joelhos depois disso foi ele, que não sabia como foi capaz de perder tão feio assim. Voltando para a universidade, o garoto saiu triunfante daquela luta, e a divina dama antes que fosse capaz de falar com o jovem, ele percebeu alguém se referindo a ele como menino gafanhoto. Esse brutamontes abraçou o prota tão forte que nem deu para o garoto escapar, e ele estava feliz pelo rapaz ter sido capaz de entrar na Universidade Imperial. Só nesse momento que ele percebeu quem o brutamontes era, e era justamente aquele cara que recomendou o menino prota, e aquele visual de antes era apenas para disfarçar sua verdadeira identidade. Os alunos da classe começaram a pedir desculpas ao protagonista por duvidarem das capacidades dele, e eu não sei e já disse o nome do brutamontes, mas é Xiamen, e se os alunos mexessem com o menino prota, então eles estariam mexendo com ele também. Depois disso o cara puxou o menino prota, dizendo que iria apresentar seus amigos ao garoto, e cá estava o rapaz conhecendo os amigos do brutamontes. E eu só acho que a jovem divina dama vai ter uma nova concorrente no amor, já que essa garota também é tão linda quanto ela. Eles se apresentaram e o de óculos se chama Xia Tian, e a jovem dama se chama Ye Ling. O garoto se apresentou formalmente, e como ela tinha mencionado o fato de ele ter derrotado o brutamontes que eu já esqueci o nome, ele disse que isso foi apenas sorte. Ainda assim, sorte também era uma forma de força, e ela disse que alguma coisa sobre o que aconteceria na próxima aula, e também sobre algum reino secreto de nível baixo na Universidade Imperial, e queria que ele trouxesse uma coisa para eles. Confuso, o garoto pergunta o motivo de eles precisarem da ajuda de um iniciante, já que todos aparentavam ser semideuses. A jovem dama de antes achou que o garoto estava brincando com o fato de ele ser apenas um iniciante, já que ele foi capaz de derrotar um semideus antes.
Mas em seguida é dito que aquele teste só poderia ser feito por estudantes com vagas reservadas, e por isso ela e os outros ali não eram capazes de entrar nesse teste que aconteceria na cidade zumbi. O Brutamontes até achou que se eles entrassem no local, eles acabariam destruindo muitas coisas, e a jovem dama revelou ter um item lá que aumentava a sabedoria dos seres que não eram humanos, e eles comprariam esses itens por um ponto de divindade por cada peça que ele conseguisse. Percebendo que essa era a oportunidade perfeita que ele buscava para poder conseguir alavancar uma grana boa, ele aceitou rapidamente a proposta daquela jovem dama. Com isso, ela entregou um tipo de semente para ele, e temos um corte para a casa do garoto, onde ele jogava tranquilamente seu jogo, mas se lembrou de uma coisa que a professora dele tinha dito sobre juntar pontos de divindade para poder se tornar um semideus. Resumindo bem, ele realmente poderia se tornar um semideus com 6 pontos de divindade, que era o que ele tinha atualmente, se eu não estiver enganado. Porém, ele seria apenas um híbrido e não teria muitos benefícios. Mas se ele juntar ainda mais pontos de divindade, como uns 10 pontos por exemplo, isso poderia acrescentar muito valor na vida dele alguns anos mais à frente, conseguindo privilégios que com certeza ele seria incapaz de conseguir por ser apenas um híbrido. Parece que o jovem menino Prota acabou ficando encantado pela professora, exatamente igual a mim, e ele até achou que sua professora esperava grandes feitos da parte dele. Alguns dias já tinha se passado e esse aluno perguntou se o garoto já tinha ouvido falar sobre o reino secreto que eles iriam entrar em breve, que simulava a sobrevivência na cidade zumbi. Aquela escória de antes que foi derrotada pelo garoto apareceu querendo fazer uma aposta com ele, e se o Prota tivesse notas menores do que as dele, então ele nunca mais deveria se aproximar da Divina Dama, mas se as notas do menino Prota tiver notas melhores do que as dele, então ele jamais pensaria errado da jovem Divina Dama. O Prota pergunta em seguida se ele tinha alguns miolos soltos, pois não importava se ele tivesse tais pensamentos ou não sobra sua amiga de infância, ela nunca iria olhar para aquele estrume. De qualquer maneira, o cara não ligava e diz que pagaria qualquer preço para poder manter ele longe da jovem Divina Dama, que inclusive apareceu em seguida perguntando se o que ele disse, sobre ele nunca mais perturbar ela, era verdade. Ele apenas responde que gostava dela e queria que ela aceitasse seu pedido de namoro, até que ela pede para ele parar de enrolar e responder a pergunta, e ele diz que sim, que realmente iria fazer como mencionado anteriormente, e a Divina Dama pediu para que o menino Prota então ensinasse aquele resto de lavagem uma lição e concordasse com aquela aposta. Se acontecesse algum milagre de ele perder, não era para ela culpá-lo, mas ela acreditava no menino Prota e em seu potencial, achando que ele realmente venceria essa competição. Em seguida, a bela divina professora aparece dando início ao teste que aconteceria, e é dito que o teste foi preparado para ser o mais realista possível, então eles passariam realmente por uma situação de sobrevivência. Quando o teste começou, temos um corte para tal cidade zumbi, onde os mesmos saíam à noite para poder recepcionar os seres divinos, e o Porta percebeu algumas pessoas reclamando de estarem com fome. Isso porque normalmente eles poderiam ficar até metade de um mês sem comer, que eles não sentiriam fome por serem seres divinos, mas pelo menos as habilidades mais críticas dele ainda estavam intactas. Depois, ele chamou a Divina Dama para que eles fossem dar uma olhada pela cidade, e ela concorda e invoca seu pássaro do trovão para levá-los até lá, mas ele diz que não precisa de ajuda e ele mesmo se transforma em sua forma dragão, voando por conta própria. Se fosse eu teria me aproveitado dessa situação sem sombra de dúvidas. Não é sempre que dá para subir na garupa de uma deusa. Chegando finalmente na cidade, o menino Prota acaba falando sobre os lugares que tinha ali para poder comer, e ouve o estômago da Divina Dama conversando com ele, pois roncou bem alto. Em seguida, ele ri, deixando ela envergonhada, e finalmente eles chegaram a um estabelecimento para poder comer. Mas no momento em que ele disse que eles eram viajantes e não tinham dinheiro, o velho sacou uma escopeta para expulsar o jovem casal de sua loja. Apesar de a Divina Dama querer ir para cima do velho, o menino Prota deteve, já que eles estavam em um corpo normal e o pior poderia acabar acontecendo com ele se o velho atirasse de verdade. De repente, ele então se lembra daquela semente que ele tinha ganho recentemente, e pegou ela para mostrar ao velho, perguntando se ele por acaso tinha interesse naquilo. A expressão do coroa mudou rapidamente e ele pediu ao garoto para que vendesse aquele item para ele por 10 moedas de ouro, mas antes o rapaz pediu apenas que ele servisse um pouco de comida para eles, e aí, sim, eles falariam sobre isso. Pouco tempo depois, a mesa estava cheia de coisas suculentas para eles se deliciarem, e o menino garoto pediu para que o senhor explicasse melhor a situação daquela cidade. O senhor concorda facilmente e diz que humanos e zumbis coexistiam no luar, onde humanos caçavam os zumbis para ganhar dinheiro e os zumbis caçavam os humanos para poder devorar seus corpos. As armas que os humanos usavam eram bem variáveis,
mas tinha uma em específico que eram plantas especiais, e com certeza isso é referência àquele jogo do Plantas contra Zumbis. A semente na mão do menino Prota era uma dessas plantas raras, e até o garoto lembrou que isso era referência de um jogo que ele jogava bastante, e o nível da semente que ele tinha era equivalente a uma forma de vida extraordinária dos seus gafanhotos. A jovem então pergunta onde conseguir mais dessas sementes, e o senhor diz que eles poderiam comprar no centro da cidade, mas lá era bem mais caro, e pessoas poderosas também poderiam conseguir elas pelos espólios dos zumbis que eles derrotavam. Por ser perigoso durante a noite, o menino Prota achava melhor achar um lugar para eles poderem ficar primeiro, e o jovem senhor diz para eles irem ao centro da cidade comprar uma casa ou alugar um quarto para eles passarem a noite, e assim eles fizeram. De repente, alguém chega na loja do senhor dizendo estar morrendo de fome, mas no momento em que esse outro colega de classe do Prota pediu por comida, o velho acabou levando a mão do garoto consigo, perdendo assim alguns pontos. Só nesse momento a jovem divina dama percebeu que ela poderia ter sido a vítima se o Prota não tivesse impedido ela. E aqui está a casa do prefeito da cidade, e depois de eles venderem algumas coisas, o Prota conseguiu 1.320 moedas de ouro e ela 1.160, mas a casa mais barata na cidade deles custava em torno de 1.200. Ela fica com receio, pois não tinha o bastante, mas ele diz que iria ajudá-la, e o prefeito deu a ideia de eles comprarem uma casa juntos pelo preço de 2.300 moedas de ouro. Eles olham para a imagem e ficam admirados, pois até piscina tinha nessa residência, e rapidamente aceitaram a proposta do prefeito. No entanto, aquela cidade tinha uma regra quando alguém queria comprar uma casa junto, e essas pessoas precisavam ser casadas, deixando os dois sem saber o que fazer, e se iriam se casar ou não para comprar a casa. Por eles mostrarem receio com relação ao casamento, o prefeito não gostou nem um pouco da ideia e não iria vender a casa para eles. A divina dama fica sem jeito de falar, pois ela acabaria expondo seus reais sentimentos por ele, até que o garoto chega no ouvido dela e manda uma cantada, e eles por fim resolvem aceitar o que o prefeito disse e se casar. Agora que eles estavam finalmente decididos, bastava assinar aqueles papéis, e após assinado, essa era a chave e eles ganharam algumas sementes também para poder ajudar na sobrevivência e segurança de seu lar. Saindo dali, a divina dama pede para o garoto não levar esse relacionamento a sério, já que era apenas fingimento, mas era fato que ele sabia disso. Ela fica indignada, pois queria que ele tivesse um pouco mais de atitude, e esses dois estavam liderando o ranking escolar por enquanto. Chegando em casa, o menino Prota fica encantado, enquanto ela acha que o garoto passa fome, pois nunca viu uma casa como essa antes. Por estar bem cansada, ela sobe para tomar um banho e relaxar, enquanto ele queria testar algumas sementes que ele tinha ganho. Durante a tarde, o garoto foi ver como a divina dama estava, já que tinha se passado quase uma hora e ela ainda não apareceu. No momento que ele abriu a porta, acabou tendo uma visão angelical, dos deuses, mas é claro que a jovem divindade ficaria revoltada com o garoto. Passado um tempo, o garoto tinha invocado suas sementes mais fracas, e elas realmente cresciam bem rápido. De repente a divina dama aparece e o garoto fica corado, deixando ela confusa sobre o motivo disso. Apesar dele dizer que não era nada, ele não conseguia tirar a visão dos deuses que ele teve recentemente dela, deixando assim a divindade morrendo de vergonha e pedindo para que ele fingisse que não tinha acontecido nada. Eles então ouvem um som suspeito e ela ativa sua habilidade de iluminação, percebendo que vários zumbis iam na direção deles, famintos para devorarem alguns humanos. O menino Prota aproveita a oportunidade para ver do que suas plantas eram capazes, e assim que elas atiraram contra os zumbis, simplesmente nada aconteceu. Em seguida, ele ativa um bônus de atributo das trevas nas plantas, deixando elas um pouco mais fortes, e assim que elas atiraram novamente, agora sim foram capazes de causar um dano significativo naqueles monstros. Ainda assim, ele não poderia ficar ali a noite toda ajudando suas plantas, pensando no que deveria fazer em seguida. A divina dama viu que o inseto que gostava dela estava com mais pontos do que eles dois e começou a se preocupar, e até o garoto percebeu que eles tinham que dar um jeito de acabar com os zumbis mais rapidamente. Pelo fato de as plantas também ser formas de vida, elas poderiam se tornar mutantes, e ativou sua habilidade de mutação logo após. Após escolher um tipo de mutação, elas aparentavam ser bem mais poderosas agora, e conseguiam derrotar os zumbis de nível 1 e 2 com uma enorme facilidade. Mas tinha alguns zumbis que eram diferenciados, e eles brutamontes apareceram depois. Um deles pega a arma que estava em suas mãos e joga na direção do menino Prota, mas assim que sua arma cai no chão, o zumbi fica sem saber o que fazer, e por estar encurralado ele foi rapidamente fuzilado pelas plantas do menino Prota. Nem mesmo ele acreditava que aquela arma foi feita de ferro refinado, pegando assim a mesma para ele.
Tinha também esses girassóis, e até mesmo elas passariam por uma mutação, e agora elas estavam mais fortes também, deixando a jovem divindade feliz por eles passarem a escória de antes. Com certeza a felicidade é algo que esse inseto não estava sentindo nesse momento, e ele resolveu usar uma semente de nível 4, surgindo assim um tipo de planta dragão bem diferenciado, acabando com zumbis com uma maior facilidade. Com isso ele foi capaz de passar do menino Prota, e o Strume tinha descoberto que o garoto veio de uma linhagem comum, e ainda era órfão até o momento. Depois de um tempo o sol começou a aparecer e os zumbis foram completamente queimados, e depois de a primeira noite finalmente acabar ela perguntou como que ele conseguiu isso. Ele responde que conseguiu maximizar uma habilidade que permitia que qualquer forma de vida se tornasse uma forma de vida mutante, deixando a garota ainda mais admirada com o menino Prota. O Strume, que gostava da Divina Dama, estava liderando o placar com uma grande diferença, mas por ser apenas a primeira noite deles, ainda não tinha motivo para a jovem dama se preocupar demais. Mais uma vez a noite tinha chegado, e aqui estava o menino Prota com suas novas plantas, até que a jovem divindade diz que dessa vez eles estavam em problemas, pois tinha alguns zumbis diferenciados, e inclusive tinha um cavaleiro zumbi e um dançarino violento. O zumbi dançarino com certeza emanava uma aura diferenciada, e ele pediu para que a jovem dama apagasse as luzes para não atrair as criaturas para eles. Depois de ter feito isso, eles apenas observavam a movimentação dos zumbis, até que perceberam que eles estavam indo na direção de outra casa, que ainda permanecia com as luzes ligadas. O menino Prota pede para que a Divina Dama usasse sua habilidade de iluminação, e assim ela fez, conseguiu ganhar alguns pontos com isso. No entanto, a atenção voltou justamente para ela, mas as plantinhas de antes conseguiram atacar, derrotando assim alguns zumbis de nível menor. Quando um cavaleiro zumbi estava para atacar a divindade, a planta lutadora do menino Prota conseguiu defendê-la, e só então ele percebeu que tinha um terceiro ser que estava conseguindo ganhar bastante pontos recentemente. De repente o Prota ouve alguém se referindo a ele, e era justamente esse cara que estava ganhando bastante pontos recentemente, que inclusive estava com uma companheira também. Alguns zumbis tentaram passar por cima das criaturas, mas elas eram mais espertas e foram capazes de derrotar os zumbis que avançavam, tanto que o cara já estava achando que iria ganhar o primeiro lugar facilmente. O Prota solta um comentário que deixou a Divina Dama confusa se ele estava com ciúmes ou inveja, mas ele provocou ela de volta que se ele perdesse, ela continuaria sendo importunada por aquele inseto de antes. O dançarino zumbi ativa uma habilidade em seguida, invocando outros 2 dançarinos do passado com ele, e eles avançaram para tentar invadir a residência do cara que estava degustando de carne macia, deixando o menino Prota empolgado. De repente, o zumbi dançarino pisa em uma planta suspeita, que era um tipo de planta armadilha que jogou o dançarino para longe, enquanto Prota estava desacreditado do que via. Sem saber o que fazer, ele dá o comando para que suas plantas atirassem no dançarino, mas assim que elas fizeram isso, digamos que não teve efeito algum nele. A Divina Dama pediu para que eles recuassem, mas o Prota não queria fazer isso, pois eles poderiam perder, e resolve lidar com essa situação por ele mesmo, mas assim que ele foi para dar um golpe na criatura, ele até acertou o golpe, mas não teve efeito algum naquele zumbi, achando que seria obrigado a levar as coisas um pouco mais a sério. Nessa hora ele ativa uma habilidade diferenciada, desferindo uma enorme sequência de golpes nessa criatura, até que finalmente ela foi derrotada. Apesar disso tudo, ele ganhou apenas uma semente de nível 4, um par de botas e também apenas 500 pontos, deixando o garoto revoltado, já que foi bem difícil derrotar o dançarino, mas ainda assim recebeu poucos pontos. Do nada avistamos alguém vendo o menino Prota, e era justamente aquela jovem dama com seus colegas que apostavam suas fichas no menino Prota. O cara que indicou o protagonista estava contente pelos seus feitos, já que ele se juntou com a Divina Dama para poder fazer parceria e ter maiores chances de vencer. A jovem dama então diz que talvez o menino Prota até poderia não ir pegar o item que eles queriam, caso ele acabasse se deixando levar demais pela ambição de estar em primeiro lugar. Ainda assim, ela gostaria realmente de ver o garoto classificado em primeiro, e comentou algo sobre a professora Lina, que ouviu e apareceu fazendo uma surpresa para eles. Ela então pergunta quem eles estavam apostando suas fichas nesse teste, e ao dizer que era no menino Prota, a professora permitiria que eles tivessem uma visão privilegiada daquela competição. No escritório em si, eles poderiam assistir mais de perto por meio dessa tela, e agora, sim, era algo bom de se assistir. O menino Prota segurava um zumbi enquanto suas plantinhas atiravam suas sementes, derrotando assim aos poucos os monstros. Ao perceberem a habilidade do garoto, agora era compreensível o motivo do semideus ter perdido para ele, mas tinha alguma coisa errada ainda, pois não era para zumbis de terceiro nível estarem atacando o garoto, devido à área onde a casa dele estava localizada.
Nesse momento, ela avistou aquele cara suspeito de antes, que estava mandando o zumbi justamente para o menino Prota, e apesar de tudo, ele não estava recebendo suporte de ninguém e estava seguindo sozinho. Parece que ele estava utilizando táticas irregulares para poder se tornar ainda mais forte nesse teste, já que agora ele estava acima do protagonista no quesito pontos. Mas eles ainda queriam ver o Strume, que gostava da Divina Dama, que estava inclusive cantando vitória antes da partida realmente acabar. Esse Strume estava sendo patrocinado pelo inimigo mortal dos patrocinadores do Prota, que era um tal de Shenjun, e a professora só confirmou isso, pois se o Strume ganhasse, ele daria 70% dos ganhos para esse tal Shenjun. Usar esse método era algo que nenhum desses três aprovaram, até que do nada aparece o tal cara que patrocinava a escória da sociedade. Depois disso ele lançou a proposta de fazerem uma aposta para ver quem venceria aquela competição, mas o que indicou o Prota não curtiu muito essa ideia, porém o Strume de Porco acabou ofendendo ele e seu grupo, dizendo algo sobre eles fundarem aquele grupo apenas para poderem se divertir, além de outras coisas desnecessárias. Claro que isso deixaria o Brutamontes revoltado, que só não deu uma lição no inseto porque a jovem dama o segurou, e ela diz que eles ajudavam os estudantes pobres com aquele clube, por isso o Strume deveria engolir os dentes e se calar. Ele novamente fala sobre a aposta e seria apostado em torno de 10 pontos de divindade, e a jovem acabou aceitando a proposta do inseto, e com isso a professora Lina seria a testemunha. O Brutamontes pergunta se realmente estava tudo bem por ela, mas ela acreditava no potencial do menino garoto também, e até a professora Lina diz que se o garoto conseguisse ver a verdade por trás daquela cidade zumbi primeiro, ele com certeza iria ganhar. Passado um tempo, finalmente eles tinham finalizado o segundo dia com sucesso, e o garoto estava totalmente exausto, e por ele ter trabalhado tanto, a Divina Dama disse que iria limpar o campo de guerra enquanto ele descansava um pouco, e até ela deu graças por ele ainda manter suas habilidades naquele reino também. Quando o garoto acabou chamando ela de esposa, a mesma acabou brigando com o menino Prota, que até pediu para ela entrar no papel também para que as outras pessoas não desconfiassem, e ela finge não se importar com isso. De repente o Prota ouve alguém se referindo a eles, e era justamente o inseto de antes, que agora estava em segundo lugar, e o Strume de Porco estava em primeiro com uma diferença de 200.000 pontos. O menino Prota ainda diz algumas coisas que foram para humilhar aquele inseto de antes, que jurou que iria enviar um presentinho desonesto para o garoto naquela noite. Porém, ele não ligava para isso, e percebeu que naqueles espólios tinha 2 sementes, sendo ambas de nível 4. Com certeza elas poderiam ser bem úteis para ele nas lutas que estavam por vir, e a Divina Dama chamou o garoto para eles irem vender os espólios, e quando ele estava para chamar ela de esposa novamente, o garoto foi obrigado a se corrigir. Claro que isso acabou deixando ela revoltada por ele não ter terminado a primeira palavra, que era esposa, e eu acho que essa garota precisa se decidir do que ela quer ou não. Uma hora depois os dois estavam saindo do lugar que eles venderam seus espólios, e a Divina Dama diz que o prefeito da cidade era um colecionador de armas de metal, então eles poderiam ir até lá para ver o que eles poderiam trocar por boas armas. A jovem dama comenta algo que eu não entendi direito, e o menino Prota aproveita para poder provocar ela mais uma vez, tendo que fugir depois disso pedindo por ajuda. Deixando as brincadeiras de lado, agora eles estavam na casa do prefeito da cidade, e ele disse que aquela arma do menino Prota realmente interessou ele, então o garoto poderia escolher alguma arma de seu armazém. O armazém em si era vasto e tinha uma enorme variedade de armas, e o Prota acabou avistando essa espada, sentindo que ela inclusive chamava por ele. Ao segurar ela pela primeira vez, ela reagiu com o sangue de dragão que estava em suas veias, dizendo que iria levar essa mesma. Apesar de tudo, o garoto ainda não tinha o suficiente para trocar por aquela espada, perguntando o que ele poderia oferecer em troca, e o mesmo ofereceu as botas de antes juntamente com algumas sementes de nível 3. O prefeito fica com as sementes e diz que tinha outra pessoa que poderia estar bem interessada naquelas botas de dançarino que o garoto ofereceu, e era justamente a senhora que o Strume loiro estava saindo naquele reino. Nessa mesma hora, ele não pensou 2 vezes em ir fazer uma visita para eles, mas no caminho eles acabaram encontrando com o Strume de antes, que achou que o menino Prota estava ali justamente para poder pedir por misericórdia ou coisa do tipo. O garoto ignora totalmente o inseto e pergunta para sua esposa, se referindo a ela dessa mesma forma para provocar ainda mais ele, se ela conhecia aquele resto de lavagem, mas ela diz que não. Isso com certeza deixou Canela negativa com uma vontade maior ainda de acabar com o menino Prota, e ele até segura nas mãos da Divina Dama enquanto saiam dali, e esse Strume jurou que até mesmo iria fazer com que as mãos do menino garoto caíssem depois do que ele tinha feito. Finalmente eles chegaram na casa do Strume loiro, e assim que eles abriram, ela disse que não importava o que ele queria falar com ela não iria dar atenção ao menino Prota,
e o Strume estava achando que realmente iria fazer o garoto ser humilhado. No entanto, o protagonista logo se explica dizendo que tinha uma coisa que com certeza deixaria ela interessada, já que ele ouviu que ela era a melhor dançarina do reino. Ainda assim, ela achou que o garoto seria incapaz de fazer ela mudar de opinião, e ele perguntou se isso talvez poderia fazer com que ela mudasse de opinião, mostrando um tipo de livro que com certeza tinha uma enorme importância para ela. Apesar disso, o inseto achou aquilo totalmente sem valor, e ainda disse algo que não devia. Mas, para ela, aquilo tinha um valor inestimável, e ela daria toda a fortuna dela se o protagonista quisesse, mas precisava daquele item. Nessa hora, o Strume percebeu que suas chances de vencer tinham diminuído e muito, e até tentou chantagear o menino prota, mas foi totalmente ignorado e o garoto resolveu dar aquilo de graça para a senhora dançarina, que agradeceu em seguida e disse que ele poderia contar com ela para o que ele bem precisasse, e até chamou o garoto para receber uma visita dele. Somente por fazer amizade com aquela residente da cidade, ele ganhou 30 mil pontos, se perguntando se esse era o segredo por detrás daquela cidade zumbi. A divina dama não estava entendendo muita coisa sobre o que aconteceu, mas a senhora de antes abriu a loja para eles e agora eles poderiam comprar algumas coisas dela. Por causa de eles dois serem casados na cidade, a divina dama também ganhava pontos com isso, mas a garota não queria aceitar que era graças a ele que ela estava se dando bem também. O prota então decide ver o que a senhora tinha para vender, e reparou naquela fruta da sabedoria que a dama loira de antes estava interessada. Mais tarde naquela noite, o garoto estava mais preparado do que nunca para combater os demônios mais fortes, e a primeira onda começou a aparecer rapidamente. As plantas dele lançam uma bola de plasma em seguida, acabando com as criaturas rapidamente. Porém, o garoto estava insatisfeito, já que ele não tinha visto nenhum zumbi mais poderoso ainda, até que ele percebe uma coisa diferente, e era por causa dessa senhora que ele não estava mais encontrando com aqueles outros zumbis mais fortes, pois ela tinha removido as plantas que lançavam os mesmos para a área do menino prota. Ele se mostra decepcionado, pois queria testar suas novas habilidades, e decide voar para encontrar alguns monstros mais fortes. Voando alto o garoto estava, até que ele avistou alguns zumbis bem fracos ainda, mas resolve acabar com eles, e com apenas um golpe o garoto ganhou alguns pontinhos extras no céu. Cansado de brincar com zumbis pequenos, ele queria buscar os tubarões de verdade, até que 4 horas tinha se passado, e o garoto tinha conseguido diminuir e muito a diferença de pontos, mas ainda precisava se fortalecer bastante. 3 dias foram sobrevividos com sucesso, e quando ele voltou para casa, tinha uma pessoa diferenciada fazendo uma visita para o garoto. Seu nome é Rick, e ele viu o garoto lutando contra os zumbis, pedindo para que ele entrasse na guarda da cidade. O prota, por nunca ouvir falar deles antes, queria saber o que eles faziam, e como o nome dizia, eles protegiam a cidade. Mas, além disso, eles ficavam impedindo que zumbis de nível 5 ou superior entrassem para destruir a cidade em si, o que era no mínimo o que o garoto estava buscando, então rapidamente pediu para que o mesmo deixasse o garoto entrar em sua equipe. Nessa hora os dois fazem um acordo e agora o prota era membro da guarda da cidade, ganhando assim 60 mil pontos por fazer amizade com o guarda, e mais 50 mil por entrar na guarda em si. Agora o menino garoto foi capaz de atingir o primeiro lugar, e se despedindo o guarda queria ver o garoto naquela noite. Chegando em casa ele recebe logo um abraço da divina dama, perguntando como ele fez para chegar em primeiro lugar tão rápido, e antes que ele pudesse revelar alguma coisa, alguém bateu na porta estragando o momento do casal, e era justamente essa jovem que também estava interessada no menino garoto após ver ele lutando bravamente com zumbis na noite anterior. O garoto, sem entender nada, pergunta quem era ela, e ela disse que ficou bem empolgada, eu diria, por ver o garoto lutando daquela maneira na noite anterior contra os zumbis. A divina dama já apareceu em seguida, toda enciumada por causa do seu homem estar aprontando alguma coisa, e a jovem, ao ver uma garota bela ao lado do garoto, perguntou quem ela era. Com isso a divindade revelou ser esposa do menino garoto, e percebendo que o cara tinha ficado preso cedo demais, ela se ofereceu para ser a segunda companheira dele, caso quisesse. Depois disso ela se despede não vendo a hora de ver o menino prota lutando ao lado deles na guarda da cidade, e pelo garoto se mostrar relutante em não ir com ela atualmente, a divina dama ficou revoltada com a vida. Ela tenta arrancar a orelha dele dizendo que ele estava seguindo o exemplo à escória saindo com outras garotas, só que ela entendeu tudo errado. Ele, percebendo o erro dela, começa a se explicar e a dizer que tinha saído para matar alguns zumbis, e o guarda da cidade foi quem chamou ele para fazer parte da equipe, e por isso ele ganhou tantos pontos recentemente. Ao ouvir isso ela se desculpa, pois achou que o garoto estava indo por águas sujas para poder ganhar pontos, e ele zomba da cara dela dizendo que ela estava enciumada,
sendo que ele só estava se dedicando tanto assim para poder ajudar ela a parar de ser importunada por aquele estrume de porco, mas ela finge não se preocupar com o que o menino protagonista faz da vida dele. Como ele iria sair naquela noite para participar da equipe da guarda da cidade, ele deixou com ela algumas sementes de nível alto para poder proteger a divina dama, e quando ela estava para falar para ele tomar cuidado com alguma coisa, ele pediu para que ela não se preocupasse, pois ele derrotou demônios de 4 estrelas com um único golpe com a nova arma dele. Porém, o que ela queria dizer de verdade era para o garoto não se deixar apaixonar por aquela raposa de antes, e por fim temos um corte para aquela noite. Quando ele encontrou com seus novos companheiros, a jovem oferecida rapidamente foi falar com o garoto achando que ele sentiu a falta dela, e eu só esqueci de mencionar antes, mas o nome dela é Jéssica. O nome desse cara é simplesmente impossível de esquecer, já que ele tem o mesmo nome que o The Rock, Dwayne Johnson. Esse outro pergunta no que o garoto era bom de verdade, e o prota ativa sua habilidade de transformação, revelando ser capaz de trocar entre 2 formas de combate. A dama oferecida fica ainda mais empolgada com o jovem prota, pedindo para que o líder deixasse que ela guiasse o garoto na luta do dia, e com isso ela recebeu a autorização do líder. As pistolas dela eram de 2 elementos, uma de fogo e uma de gelo, e até o garoto ficou surpreso por isso. Esse outro usou totalmente a referência do físico do The Rock e se transformou em um ser ainda mais monstro do que ele já era antes. Esse cara controlava uma lança e também uma espada, e com relação ao líder, eu não entendi direito o que ele faz, mas essa roupa dele é meio suspeita. Partindo finalmente para o combate, a garota estava arrebentando zumbis, quebrando zumbis que ela encontrava pelo caminho. Enquanto isso, The Rock falso se deparou com um zumbi diferenciado, que assim que acertou seu golpe, percebeu que alguma coisa estava errada. O zumbi estava bem até demais e ainda ativou uma habilidade que iria ser capaz de causar grandes danos no gigante, mas o líder do grupo apareceu para impedir isso, e o lanceiro aproveitou a abertura para poder acabar com o inseto. O prota, ao ver aquela cena, pensou que não poderia ficar para trás, e começou a atacar aqueles zumbis também para poder defender a cidade que sua esposa estava descansando. Apesar do garoto ter dado seu melhor nessa hora, ele percebeu uma coisa diferente, e a jovem Jéssica foi na direção dele para poder salvá-lo, chegando a se sacrificar parcialmente. Enquanto ela atirava no zumbi que o garoto cortou, ele estava sem entender nada, e depois de derrotar a criatura, ela revelou que os zumbis de nível 5 tinham muito mais resistência do que os de nível 4 que ele estava acostumado. Ele agradece a ela, e ela apenas pede para que ele ficasse dando suporte para ela por enquanto. Depois disso eles continuaram com a queima de arquivo dos zumbis, e o prota até ganhou uma semente de nível 4 de girassol, mas 3 horas depois o garoto estava totalmente acabado. Quando a Jéssica percebeu que o rapaz já tinha se esgotado, ela disse que ele não poderia se tornar companheiro dela se ele tinha tão pouca energia assim, mas na cabeça dele, se ele tivesse seu corpo divino, poderia lutar por muito mais tempo ainda. Do nada o garoto recebeu uma mensagem daquela criatura verde de antes, e o mesmo comenta ainda que tinha percebido uma intenção diferenciada naquela garota, mas ficou revoltado por ela ter dito que o prota não era bom o suficiente. Com isso ele deu a permissão para que o protagonista dominasse aquela criatura, se referindo a Jéssica, e essa permissão era chamada de bloqueio genético, e assim que o selo foi quebrado, o garoto começou a receber uma enorme quantidade de energia. Agora ele era capaz de induzir mutações temporárias em seu corpo, em troca de uma célula poderosa biológica, e ele percebendo que as sementes de plantas poderiam ser usadas com isso, ele resolveu comer aquela de girassol que ele tinha pegado recentemente, ganhando assim as habilidades dessa planta. O menino prota agora estava deslumbrante, e quando tinha altitude suficiente, ele ativou sua nova habilidade que era capaz de acabar com vários zumbis ao mesmo tempo. O lanceiro até brincou perguntando se um anjo tinha descido do céu, e eles aproveitaram a oportunidade para poderem avançar também, e o líder fez a limpa com os de nível mais baixo. Esse gigante estava indo justamente na direção do menino prota, e o líder deu o comando para que eles protegessem o garoto, mas o The Rock falso foi lançado para longe com facilidade. Enquanto isso eles disseram para o rapaz fugir, mas ele se recusava a fazer isso. Empolgado ainda mais, Anvu diz para o inseto bater de frente com o pai, e ele até abriu os braços para receber a criatura, mas o brilho do jovem era tão grande que desintegrou o monstro, ganhando a admiração de seus companheiros depois disso. Graças a isso, ele foi capaz de ganhar 50.000 pontos por cada um dos outros companheiros que ele ainda não tinha feito amizade, totalizando 150.000, e mais 23.000 do monstro de nível 6. A criatura verdinha pergunta em seguida como ele se sentia depois de liberar o bloqueio genético, e era algo incrível. Mas agora estava na hora de revelar os pontos negativos dessa habilidade, o que com certeza começou a preocupar o garoto. Antes de o desespero do garoto ser alto,
O verdinho revelou que essa habilidade apenas tinha um efeito reverso. O garoto suspira achando que estava tranquilo, até que a ficha caiu e ele percebeu a gravidade da situação. O verdinho complementa que o efeito reverso não alteraria o corpo físico dele, mas ele apenas não poderia usar aquela habilidade com tanta frequência, e precisava de um tempo de resfriamento, onde ele poderia usar aquela habilidade somente uma vez a cada 10 dias. Do contrário, efeitos mutantes temporários poderiam se tornar permanentes, o que era óbvio que o garoto não queria virar uma estrela brilhante a vida inteira dele. Os membros da equipe apareceram em seguida perguntando se estava tudo bem com o menino garoto, que disse que sim. Depois de seus feitos, essa jovem fez um convite inusitado que eu não posso dizer aqui, enquanto o grandão também queria trocar umas ideias com o menino prota enquanto eles tomavam alguma coisa. De qualquer maneira, ele iria sair mais cedo para poder descansar, já que aquelas habilidades que ele usou acabou tomando bastante energia dele com aquele corpo mortal. Saindo dali, o garoto resolve ir comprar alguns equipamentos para poder sobreviver nos próximos dias sem sua habilidade nova, até porque ele agora estava nadando na grana. Essa planta fusão seria escolhida para ele poder substituir aquela nova habilidade dele, e o verdinho se mostrou com inveja já que sua habilidade não seria usada por um tempo. Ele ainda lançou uma proposta ao garoto que, por 2 pontos de divindade, ele seria capaz de melhorar e muito aquela plantinha nova que o rapaz queria, mas ele se recusava a fazer isso, pois estava sem grana. Revoltado por não conseguir fechar negócio com seu hospedeiro, o verdinho abaixa o preço para 1 ponto de divindade, e agora, sim, o garoto que era o rei das barganhas aceitou a oferta. Com apenas um estalar de dedos o verdinho foi capaz de colocar conhecimento na cabeça do menino prota, e agora a plantinha poderia fundir até mesmo 3 tipos de plantas ao invés de um só, e não demorou para o rapaz começar a fazer seus preparativos. O 4º dia foi concluído com sucesso e agora a diferença de pontos estava a favor dele, e até mesmo sua esposa tinha sido capaz de avançar também. Voltando para a casa do menino prota, ele pergunta se a divina dama estava ocupada, e ela olha para ele com cara de quem queria grudar no pescoço do garoto e fazer ele parar de respirar. Em seguida, ela joga parte dos espólios dele em seus braços, mas ele recusa e diz que ela poderia ficar. Porém, essa jovem era de personalidade bem forte e se eles disseram que iriam dividir tudo, então eles iriam dividir absolutamente tudo. Por fim, ela se retira e diz que iria aprender dança com a senhora que o prota começou a amizade, e se é uma coisa que ela é orgulhosa. 9 dias já tinham se passado, e cá estava o garoto empolgado para mais um dia, mas reparou que a face de seus companheiros estava um tanto quanto diferente agora. A dama oferecida diz que naquela noite aconteceria o eclipse lunar, onde apareciam criaturas ainda mais poderosas do que antes, e no que aconteceu no mês passado, eles perderam uma companheira definitivamente. O líder se culpava pela perda de sua companheira, mas jurava que isso não iria acontecer novamente, enquanto a garota de antes que realmente aparentava começar a gostar do garoto de verdade, pediu para que ele fugisse dali caso ele encontrasse algum tipo de perigo que eles fossem incapazes de lidar. No entanto, ela estava falando com um Sigma clássico, um homem de verdade. E para ele, era justamente ele quem deveria protegê-la, conquistando um pouco mais essa jovem dama, mesmo que sem querer. Nesses momentos de perigo, ele precisava dar um jeito de se fortalecer ainda mais para não preocupar seus companheiros, e quando ele viu o shopping, resolveu comprar um item que era alguma coisa relacionada a dragão, tanto que o sangue dele começou a reagir com aquilo, ganhando uma nova transformação e se tornando ainda mais poderoso do que antes. A hora tinha finalmente chegado, e o eclipse começou a acontecer, mas o garoto estava empolgado para ver do que ele seria capaz agora. Os zumbis começaram a aparecer, mas agora com o eclipse, eles estavam ainda mais poderosos do que antes, e o líder avisa para que seus companheiros se preparassem para uma batalha difícil contra os mutantes. A dama oferecida estava pronta para o trabalho, juntamente com o Brutamontes, o lanceiro, e também com o menino prota. Os zumbis começaram a atacar e o primeiro a agir foi o capitão, e deu para ver que os tiros da garota oferecida não estavam mais funcionando tão bem assim, mas ela era persistente e desistir é uma coisa que ela não sabia. O The-Rock falso pede para que ela e o capitão ficassem à distância enquanto ele e o lanceiro iriam segurar os monstros por ali, já o menino prota resolve finalmente agir dizendo que não poderia ficar para trás também. Ele sacou sua espada e tentou cortar o zumbi gigante, e outros apareceram em seguida, mas o garoto fez um ótimo trabalho em apagar eles da história. O líder elogia o rapaz e 1 hora já tinha se passado, e foi pedido para que Jéssica encontrasse o prefeito pedindo para que enviasse reforços, e assim ela fez, mas com receio de deixar seus companheiros para trás. Nesse momento o lanceiro acabou sendo atingido por um dos zumbis,
mas parece que estava tudo bem com ele, e o líder também veio para poder ajudar, dando um belo soco no zumbi mutante, até que o menino Prota recebeu o aviso de que o tempo de resfriamento para a habilidade dele foi efetuado com sucesso e agora ele poderia usar mais uma vez aquela habilidade roubada que ele possuía. Se prontificando, o garoto diz que ganharia um tempo para todos os outros, mas o capitão pede para ele não se forçar tanto assim. No entanto, o menino Prota diz que também era um membro da guarda da cidade e iria proteger a mesma. Depois ele ativa uma habilidade liberando assim seu bloqueio genético novamente, mas dessa vez ele usou uma habilidade que liberou alguns chicotes de árvore, e os outros estavam babando por causa do menino Prota estar forte agora. Algum tempo depois o garoto estava exausto, mas ainda tinha muitos zumbis, e finalmente a dama oferecida apareceu, juntamente com reforço para poder ajudar nessa luta insana. O prefeito foi quem apareceu em seguida dizendo para que eles finalizassem isso rapidamente, mas o capitão avisou para que os outros parassem, pois tinha alguma coisa na frente. O prefeito então pega seu binóculo e tenta descobrir alguma coisa naquela densa neblina, e se o prefeito tiver alguma planta para poder usar, agora seria a hora. Ele então tira uma semente de planta do vento e coloca no pote, que começa a crescer no mesmo instante, até que ela estava em sua forma adulta. O menino Prota ficou admirado por aquela coisa ter crescido tão rápido, e a planta já começou a trabalhar a favor deles, e o menino garoto ativou sua habilidade para poder verificar informações sobre aquele pote, descobrindo que ele aumentava a velocidade de crescimento de uma planta em 100 vezes. Seguido disso o prefeito diz que daria alguns potes desse para o rapaz se ele quisesse, depois que o eclipse acabasse, e com isso ele ganhou 100.000 pontos, liberando assim a loja do prefeito também. Aproveitando a oportunidade, o garoto decide comprar alguma coisa na loja do prefeito, e era esse cogumelo venenoso que poderia espalhar milhares de esporos afetando os zumbis. Ele coloca o cogumelo na frente daquela planta de vento e começa a espalhar seu veneno contra os zumbis, até que após o cogumelo ter espalhado veneno suficiente, o garoto teve a ideia de usar seu sacrifício de vida, afetando uma área enorme e explodindo todos os cogumelos criados nos zumbis. Com isso ele poderia escolher uma recompensa novamente, mas escolheu um pote dourado que poderia deixar uma planta dele imortal. Mas os zumbis não se cansam e novamente eles estavam se levantando para o combate. Depois, ele percebeu que o nível daquele cogumelo da morte ainda era baixo demais, e ativou uma mutação direta, mas como não viu muita diferença, ele ativou a mutação 3 vezes, e usou novamente a plantinha do prefeito para espalhar o veneno nos zumbis. O capitão percebe que a velocidade dos zumbis diminuiu bastante, e os outros começaram a ficar empolgados. Já o prefeito diz que o eclipse estava em sua etapa final e os monstros agora seriam ainda mais fortes, então era bom tomar cuidado. O garoto olha para o céu e o eclipse realmente estava ainda mais forte, até que surge uma criatura diferenciada, e eu acho que esse poderia ser até o chefe dos zumbis. O prefeito imediatamente pede para que seus companheiros voltassem para o portão da cidade, e assim eles fizeram. O menino Prota, percebendo que eles estavam todos assustados, tinha que dar um jeito de animar novamente seus companheiros de batalha, e voa para o alto dizendo que os zumbis não eram nada e eles definitivamente poderiam vencer. Ele parte na direção de algumas criaturas acabando com elas imediatamente, e o plano dele de animar as pessoas para lutar mais uma vez foi um total sucesso. Porém, na hora que o menino garoto estava para falar alguma coisa, algum zumbi diferente acabou lançando esse chicote de vinha, prendendo o menino Prota no mesmo momento e ele ficou sem entender nada. No momento em que a dama oferecida percebeu seu amado sendo retirado pelo inimigo do campo de batalha, ela começou a se preocupar e a querer ajudá-lo, mas o líder a impede e diz que ela seria apenas aperitivo de zumbi caso ela tentasse agir por conta própria. Em seguida, o líder diz para que o menino garoto aguentasse firme, pois em breve eles iriam ao resgate dele, mas para o rapaz se libertar até que foi bem fácil. No entanto, agora ele precisava dar um jeito de voltar para a cidade, e quando ele percebeu, ele já estava envolvido pela névoa, mas ainda tinha esperança para ele. Meia hora após ter voado bastante, ele ainda não foi capaz de chegar na cidade, até que o verdinho apareceu dizendo que o garoto tinha caído em uma armadilha, mas por um ponto de divindade ele poderia ajudá-lo a sair dali. Porém, o garoto não tinha pontos de divindade, mas o verdinho poderia pegar o que ele quisesse, e como não era do interesse dele, resolveu deixar o garoto por conta própria. Mas deu um aviso de graça e não era para ele esperar pelo eclipse acabar, pois o tempo para ele ficou totalmente congelado, e isso nunca iria acontecer se ele apenas esperasse por isso. O Prota percebeu que era verdade, já que em qualquer direção que ele fugisse, ele não conseguia chegar na saída, até que ele teve uma ideia interessante, que era justamente a de voar para o alto. Até que 1 minuto depois, o garoto acabou encontrando com alguma coisa, e era essa barreira,
mas sem pensar duas vezes ele partiu para o ataque, que criou apenas uma rachadura. Ele então continua atacando sem parar, até que ele foi capaz de abrir uma pequena fissura e finalmente abrir passagem o bastante para que ele conseguisse passar. Nesse ponto o menino Prota não estava entendendo mais nada, pois ele acabou encontrando com uma árvore gigantesca, que se referiu a ele como forasteiro, e o garoto achou melhor atacar a árvore pensando que sua identidade foi exposta e ele estaria em apuros. Porém a árvore tenta acalmar o menino, pois ela não iria tentar apagar ele da história. Quando ele perguntou o que aquela coisa queria, a árvore disse que precisava da ajuda dele para salvar aquele mundo. "Você quer que eu apague os zumbis da história?" perguntou o garoto. Mas não era isso, e segundo a árvore, os residentes daquela cidade eram quem deveriam ser evitados. Definitivamente tinha uma história por trás disso e o garoto queria ouvir detalhadamente. E essa árvore era guardiã desse reino secreto, e viveu ali por 10.000 anos. O lugar sempre foi pacífico até que um forasteiro acabou encontrando aquele reino e ocupou forçadamente o mesmo. Ele também enviou um grande número de seguidores para poder coletar as sementes das plantas especiais que a árvore produzia para poder vender por recursos especiais. Ainda assim, eles viveram em paz por 10.000 anos, e não tinham nenhuma capacidade de luta, então foram incapazes de resistir aos invasores. Com isso, a árvore não teve escolha a não ser ir até o Deus da Morte e pedir pelo poder da vingança pelo custo de adorar a morte. Graças a isso, agora a árvore tinha a habilidade de transformar os cadáveres em zumbis, e depois disso, com o passar dos milhares de anos, o número de zumbis aumentou, e os humanos foram gradualmente se tornando incapazes de resistir aos mesmos. Até que 30 anos atrás, a árvore liderou um ataque brutal contra a cidade, mas repentinamente surgiu um forasteiro que tinha plantas poderosas consigo em forma de dragões de fogo, o que acabou com os zumbis dela facilmente. Anos depois ela percebeu que aquele que ajudou a cidade era um forasteiro, pois tinha habilidades diferenciadas do povo da cidade, exatamente como o menino Prota também, e o garoto perguntou se a árvore realmente queria que ele traísse a cidade e ajudasse ela. Se ele aceitasse, ela daria a ele 10 frutas da sabedoria, que seria 10 pontos de divindade, que era tudo o que ele estava querendo para se tornar um semideus. Por não ter resposta, a árvore também disse que daria a ele 3 cadáveres de deuses, e mesmo que eles estivessem não mais vivos, eles ainda estavam intactos e seus corpos ainda tinham vida. O garoto estava facilmente quase cedendo à tentação de aceitar essa proposta irrecusável, mas secando sua baba, ele dizia consigo que se fizesse isso estaria em apuros, já que aquela cidade era um artefato de um deus verdadeiro, então com certeza a situação não ficaria boa para o menino garoto. Ele então disse que iria recusar a oferta, mas antes que ele fizesse isso, a árvore disse que poderia recomendá-lo ao Supremo Deus da Morte, e isso, sim, chamou a atenção do menino Prota. Isso porque essa era uma chance única, e ele poderia se tornar uma existência que todos os deuses honrariam, e a árvore pergunta então se o garoto agora concordaria em ajudá-la. Ele diz que faria o seu melhor, mas tinha um pedido para fazer, e era para que ele fosse capaz de comunicar os seus familiares, do contrário ele seria incapaz de fazer isso por conta própria. Apesar de isso não ser impossível, a árvore queria fazer com que o garoto fizesse um juramento ao Deus da Morte, e se ele traísse a árvore, os seres vivos que ele tinha seriam totalmente exterminados. Sem pensar duas vezes, o garoto fez esse tal juramento que a árvore tinha dito, e um emblema apareceu nas costas da mão dele, selando o acordo que ele tinha feito com a árvore. A árvore então cria um tipo de portal com suas vinhas, permitindo que os gafanhotos do menino Prota finalmente aparecessem, ficando feliz da vida pelos seus queridos terem evoluído para as formas de vida Lorde. Com isso, a árvore ficou ansiosa para ver as ações do garoto para que ele cumprisse com o acordo deles, e jogou rapidamente o menino Prota para fora, estando finalmente na cidade novamente, longe da neblina. Revoltado ele ficou pelo fato de a árvore não oferecer nem uma xícara de chá, e finalmente ele retorna para a cidade, e o primeiro a perceber isso foi o capitão, e após ele, a dama oferecida. Ela sai correndo na direção do menino garoto e dá um baita abraço nele, dando graças a Deus por ele ainda estar com vida, e os companheiros do garoto elogiaram ele também. O prefeito aparece dizendo que daria uma medalha de honra para o rapaz, e finalmente o eclipse lunar tinha acabado, e eles conseguiram vencer. Depois do eclipse, o garoto estava com 12 milhões de pontos, enquanto Strume, que era parceiro da senhora, estava com apenas 8 milhões, e a Divina Dama estava quase alcançando ele com 7,9 milhões, e o Gado Supremo que gostava da Divina Dama tinha ficado em quarto lugar agora. Nessa hora o cavalo de Troia se perguntava como que ele seria capaz de bater de frente com o menino Prota agora, e a única maneira seria jogar sujo, então com certeza ele faria algo desse tipo.
Um tempo depois avistamos o inseto pegando alguns tesouros que ele tinha, e jogando na mesa de alguém. Ali tinha 8.000 moedas de ouro e ele gostaria que o melhor apagador de arquivo da cidade desse um jeito de deletar o menino Prota, e o mesmo rapidamente aceita o serviço, pedindo para que seu cliente apenas esperasse pelas boas notícias. O que o inseto não estava era que o protagonista estava observando tudo à distância, e na casa do garoto, ele dizia para que o estrume não reclamasse quando o menino Prota acabasse com a vida também, já que ele queria brincar de maneiras diferenciadas. Em seguida ele deu a ordem para que seus gafanhotos invadissem a cidade, e vemos eles devorando as plantas de antes, uma após a outra, acabando inclusive com as sementes delas. A divina dama pergunta como que ele foi capaz de levar os gafanhotos dele até a cidade, mas ele não poderia dizer, do contrário teria que ceifar a vida da garota também. Porém, quando ele disse isso, o Prota começou a receber um castigo da divindade no mesmo instante, até que alguém apareceu para atrapalhar o momento carinhoso deles dois. Era justamente o estrume de gado de antes que estava revoltado com o Prota, culpando ele por alguma coisa, e fingindo não saber de nada, ele perguntou o que foi que tinha feito. De repente vemos alguns gafanhotos do Prota e alguma coisa que estava coberta, e o Prota estava sendo acusado de usar os gafanhotos para destruir as plantas dos estrumes. Ele finge não saber de nada e ainda joga na cara da escória da sociedade que ele agora estava com 12 milhões de pontos, o que com certeza era uma diferença grande se comparado a um certo alguém que estava com apenas 7. A provocação que veio a seguir deixou o garoto ainda mais irritado, e ele jurou que faria com que Anvu não visse o sol amanhecer mais uma vez. A loja que vendia inseticidas estava a todo vapor, e as pessoas queriam para poder repelir os gafanhotos de suas plantas. No entanto, a loja vendeu tanto que ficou sem estoque, e eles dariam um jeito de criar mais, mas não ficariam prontos antes do dia seguinte. Nesse momento, algumas pessoas começaram a entrar em desespero, achando que seriam incapazes de conseguir sobreviver por mais uma noite, e o prefeito da cidade disse para que eles se juntassem na igreja naquela noite, para que eles lidarem com esses tempos difíceis primeiro. Enquanto isso, o garoto sabia qual era a melhor solução, e logo eles seriam incapazes de resistir aos zumbis se não tiverem mais planta nenhuma para isso. Durante o anoitecer, Anvu se encontra com seu grupo, que dizia que a tarefa do dia era bem mais fácil, então ele poderia descansar caso quisesse, mas a dama oferecida diz que ficaria feliz caso ele quisesse fazer companhia para ela. Apesar de ele realmente querer isso, ele teve que passar, e disse que faria outras coisas então. Um dos gafanhotos do garoto diz que o estrume de bode juntamente com o apagador de arquivo estavam para fazer seu primeiro movimento, e o Prota resolveu esperar por eles em um lugar mais isolado. Depois de um tempo esperando, os insetos tinham finalmente chegado, e o Prota até brincou dizendo que eles tinham feito o garoto esperar tempo demais. O estrume achou que o apagador de arquivo vazou informações, porém isso jamais aconteceria. De qualquer maneira, o rato de esgoto disse que o Prota não sairia dali com vida, mas o menino garoto perguntou qual a desculpa que ele daria aos professores, já que eles descobririam isso se ele pessoalmente apagasse o rapaz. O inseto então diz que quem iria deletar o protagonista seria uma terceira pessoa, então ele ficaria com a responsabilidade toda, enquanto o inseto conseguiria viver normalmente. Cansado de ouvir as coisas, o apagador de arquivos resolve fazer seu movimento, e ele usa sua adaga para encurtar sua distância, mas a mesma quebra no meio, e ele foi incapaz de ferir o protagonista em sua nova forma draconiana. O apagador de arquivos se sente traído, e o menino Prota resolve agir também, deixando o resto de esgoto sem entender como que o protagonista foi capaz de invocar seus familiares. Ele deu a ordem para que suas criaturas acabassem com o mascarado por ele, e assim eles fizeram, e enquanto seus gafanhotos lidavam com o mascarado, o garoto pessoalmente resolveu jogar um jogo com Canela Negativa. O Canela Negativa então arranja algum jeito de tentar fazer o protagonista não ceifar sua vida, usando a mesma desculpa dizendo que o garoto não poderia sujar suas mãos, do contrário ele seria bem prejudicado. Nesse caso ele apenas daria um jeito de fazer a escória da sociedade ficar no meio dos zumbis, e aí ele seria deletado sem que o protagonista tivesse que sujar suas mãos realmente. Agora que o rato de esgoto percebeu a gravidade da situação que ele se encontrava, começou a trabalhar suas canelas finas para que elas conseguissem tirar ele dali. Mas o Prota fica com pena dele e ainda dá uma ajudinha para o garoto, imobilizando ele no mesmo instante e fazendo com que ele abraçasse o chão. Apesar de o estrume dizer que o protagonista conheceria a ira de um verdadeiro deus se alguma coisa acontecesse com ele, o Prota não queria saber, e no mesmo instante jogou aquela mosca sem canela para que ele fosse devorado pelos zumbis, e alguns minutos depois só tinham sobrado apenas alguns ossos do mesmo. Saindo dali o garoto pede para que seus gafanhotos descansassem, e quando o sol amanheceu mais uma vez,
as pessoas da cidade diziam que suas últimas plantas foram totalmente devoradas pelos gafanhotos, e agora não tinham mais nada que eles realmente pudessem fazer para que assim eles fossem capazes de sobreviver. Em uma reunião com o prefeito da cidade, as pessoas diziam que não poderiam viver daquela maneira, e a igreja não era grande o bastante para acomodar todos os residentes da cidade. O prefeito sabia a situação que eles se encontravam, e o protagonista surgiu com uma ideia, deixando o prefeito empolgado para ouvir o que o garoto tinha para dizer, e o garoto fica feliz pelo fato de seus planos estarem dando certo. Nessa hora tivemos um corte e alguém esqueceu de colocar as imagens que o protagonista propôs que os membros da cidade deixassem o lugar e fossem para outro mundo, e as pessoas empolgadas por essa possibilidade, finalmente perceberam que poderiam viver em paz sem terem que se preocupar com zumbis. O prefeito diz então que eles até gostariam de ir para esse mundo que o prota mencionou, mas o portal foi destruído na guerra contra os zumbis e eles não tinham mais como fazer isso. Ao ouvir isso, ele se pronuncia dizendo que tinha solução para o problema deles, e iria dar um jeito de reconstruir o portal para que eles pudessem ir ao outro mundo. Confiando no trabalho do menino prota, o prefeito daria todo o suporte que ele conseguisse para o rapaz, e em seguida vemos o garoto falando a situação da cidade para a árvore de antes, que deu graças por finalmente esse momento ter chegado, e ela faria parte dela na reconstrução do portal e também sobre o acordo que ela fez com o protagonista. Então era para eles levarem as pessoas para a densa floresta naquela noite. O prefeito, com dúvida, perguntou se realmente o portal iria aparecer na noite de lua cheia, e do nada a dama oferecida percebeu uma coisa, tendo assim uma visão incrível da árvore da sabedoria, e o portal foi aberto como o menino prota havia dito. Se despedindo de seus companheiros de batalha, o garoto iria encontrá-los algum dia no futuro, e eles apenas agradeceram ao rapaz por poder proporcionar uma conquista tão grande assim. Até a dama oferecida deu uma recompensa para o garoto, pedindo para que ele nunca se esquecesse dela, e depois que todos tinham passado no portal, finalmente tudo tinha acabado. Em seguida, a professora dos alunos comenta que o teste foi finalizado, e os alunos seriam teletransportados de volta, mas já deu para ver que o resto de lavagem ainda estava vivo, já que a cara dele apareceu ali no canto direito superior. Quando os alunos retornaram para a classe, a professora comentou o fato de 2 alunos terem virado lembranças e não mais estavam entre eles, mas esperava que eles se saíssem melhor na próxima vida. O prota, percebendo isso, achou melhor o inseto de antes não culpá-lo pelo que aconteceu, mas só agora ele percebeu que a escória ainda estava com vida, e pelo visto ele deu um jeito de sobreviver. Em primeiro lugar foi o menino prota que ficou, e em segundo, a divina dama. Com relação ao restante, não importa muito. O Canela Negativa tentou processar o protagonista dizendo que ele tinha trapaceado no exame, e foi perguntado se ele realmente tinha alguma evidência que comprovava isso. Segundo ele, o garoto invocou seus gafanhotos e ele mesmo viu isso acontecer, e os gados que o seguiam disseram a mesma coisa somente para prejudicar o garoto prota. Porém, a professora diz que em momento algum foi proibido de eles usarem suas invocações, apenas foi retirada essa capacidade deles ou apenas limitada. Mas se ele conseguiu fazer isso, foi por conta própria, provando que o garoto tinha total mérito nisso. Como esse cara estava morrendo de vontade de apanhar mais um pouco, ele disse à professora que iria denunciar isso para as autoridades superiores, e esse comentário foi a gota d'água. A professora diz que ele poderia falar com quem ele bem quisesse, mas como professora, ela iria penalizá-lo por ir contra uma ordem direta dela, e ele ficaria 1 ano no confinamento solitário, sendo finalmente enviado para as profundezas da prisão das trevas. Em seguida, ela pergunta se os outros 2 perna de mula queriam seguir o garoto de antes também, mas eles apenas disseram que era culpa do Canela Negativa ter desacatado uma ordem e desrespeitado a professora. É nessa hora que você vê quem realmente são seus amigos, e é uma pena que esses 2 não sofreram também. Depois disso, a professora começou a recompensar os vencedores daquela competição, e depois da classe, o menino prota foi recebido pelos seus colegas patrocinadores, que perguntavam se ele tinha trago alguma fruta da sabedoria com ele. Como ele tinha habilidades limitadas, ele disse que tinha conseguido apenas 9, mas ainda assim era bastante coisa também. Mas na cabeça dele é dito que ele tinha um total de 12, mas estava entregando somente 9 para eles. No entanto, isso ainda era um número ótimo, segundo os colegas do garoto, e graças a ele ganhar o primeiro lugar, a jovem dama ganhou 10 pontos de divindade, e ele poderia ficar com 9 pontos, e a partir de agora o garoto iria aproveitar uma boa vida ao lado deles. Do nada o garoto ouviu alguém se referindo a ele perguntando se ele realmente iria aproveitar uma boa vida, e esse era o patrocinador do inseto de antes, que perdeu os 10 pontos de divindade com a aposta feita com a jovem dama.
O Brutamontes aparece na frente do Prota para proteger o garoto, enquanto isso a jovem dama diz que alguém não gostou muito de ter perdido uma boa grana. É dito que aquele era o cara que eles tinham apostado os 10 pontos de divindade, e o Prota pergunta quem foi que o cara estava patrocinando, e ao descobrir que era o estrume de gado, o Canela Negativa, o menino Prota disse que ele realmente era bem cego. Se o garoto quisesse dizer isso mais uma 10 vezes, os outros iriam proteger o menino Prota, fazendo assim com que o rato de laboratório fugisse com o rabo entre as pernas, dizendo que no próximo teste, que seria os veteranos contra os novatos, o garoto iria pagar caro pelo que ele fez. O Brutamontes pede desculpas já que por causa da aposta deles, ele acabou sendo envolvido nisso, mas não tinha com o que se preocupar já que ele ganhou muito com esse teste também, e agora ele iria voltar para o seu reino e se fortalecer ainda mais, e eles disseram que o Prota poderia pedir o que quisesse, caso eles pudessem ajudá-lo de alguma maneira. Nesse momento temos um corte para um cenário totalmente diferenciado, e vemos esse rei, e esse inseto curvado perante o rei dizendo que tinham suspeito do que aconteceu nas ruínas de antes e levou o artefato que pertencia ao rei. O mesmo pediu para que o estrume falasse logo quem era, e abrindo um baú, ele tirou de lá o cadáver de um gafanhoto, dizendo que tinha um garoto que tinha os familiares do mesmo tipo, e talvez poderia ser ele o responsável pelo ocorrido. O rei pergunta de volta o quanto ele sabia sobre o menino Prota, mas ele era apenas um ser divino atualmente, e nem era um semideus ainda. Isso deixou o rei furioso, pensando que o estrume de porco estava apenas zombando dele, já que as ruínas não permitiam a entrada de nenhum ser abaixo desse nível. Desesperado, o cabelo lambido pediu para que o rei se acalmasse, pois ele investigou bastante antes de chegar a essa conclusão, e em uma das lojas que ficava perto das ruínas, ele descobriu que o menino Prota comprou algumas pedras de radiação, pagando assim com seus poderes divinos. Após isso o rei diz que era bom que ele não estivesse mentindo, pois do contrário, o semideus em sua frente com certeza pagaria caro por seus crimes, pedindo para que ele pegasse logo sua recompensa e saísse de sua presença. Em seguida, foi ordenado que os seguranças dele fossem atrás do menino Prota e testassem o garoto, pois ele queria buscar quem foi que roubou seu precioso tesouro, e se foi realmente ele, o rei iria reduzir o garoto a cinzas. Nessa hora, por ter alguém falando nele, o garoto até chegou a espirrar, e disse que tinha que se preparar bem para melhorar de nível logo. O que a professora Lina deu para ele era realmente bom, pois permitia que a planta que ele colocasse ali gerasse mais sementes, e assim ele teria um estoque infinito das sementes que ele quisesse. Ele iria usar isso para poder duplicar as sementes das vinhas das sombras, e depois iria usar sua habilidade de fusão para deixá-la ainda mais poderosa. Além disso, os cadáveres dos deuses poderiam ser refinados e assim se tornarem os lordes gafanhotos, então ele daria para cada um deles a fruta da sabedoria, melhorando ainda mais o seu poder total. De repente, a professora Lina ligou para o garoto, e ela disse que tinha más notícias para Anvu, pois como a cidade zumbi foi doada pela Universidade Imperial pelo Lorde Shuhai, um dos 3 deuses principais da Universidade Imperial, ele ficou revoltado com o menino Prota. Com isso o rapaz achou que seria expulso, mas, na verdade não, pois o que ele fez não era contra as regras, apenas deixou o professor revoltado com a vida e queria lutar contra o protagonista como forma de punição. Ele deu graças por ter a professora Lina ao seu lado, e ela apenas pediu para que ele desse o seu melhor. Depois disso, ele não poderia chorar pelo leite derramado, então tinha que descansar bem para que no dia seguinte ele tivesse energia para enfrentar um deus verdadeiro. No próximo dia, no centro de treino, os amigos do protagonista torciam por ele, e mesmo que ele não pudesse vencer, bastava ele desistir rapidamente. Em seguida, a professora Linda aparece, apresentando o professor que iria enfrentar o menino garoto. Assim que ele cumprimenta o Lorde, ele disse que invocaria 1 milhão de seus servos para lutar contra os servos do garoto, além de ele mesmo não poder usar várias outras coisas para ter mais vantagem, e perdendo ou ganhando, o pecado do protagonista seria perdoado. O garoto então concorda e diz que usaria toda a sua força para não decepcionar aquele deus, e a professora permite então que a luta comece e pede para que eles invocassem seus familiares. O primeiro a agir é justamente o Lorde, que invocou essas marionetes totalmente medonhas, que inclusive tinha o nome de Exército dos Homo Sapiens. Um dos amigos do Prota ficou assustado com aquelas coisas aparentarem ser tão poderosas, e esse outro diz que eles eram seres realmente raros, com um grande potencial de crescimento. Mesmo que eles fossem formas de vida extraordinárias, a aura que eles emanavam era de formas de vida heróicas, e o jovem de antes pediu para que o protagonista desistisse logo, pois ele não perderia muito de seus familiares com isso. O Lorde imediatamente pede para que ele se calasse, e acha que o menino Prota ficou assustado por causa de seu exército. Só que mal ele sabia que o garoto estava empolgado para poder lutar e testar os seus limites, e por fim invocou seus familiares também.
Quando Lorde percebeu que todos os gafanhotos dele eram formas de vida extraordinárias, ele já começou a soltar guaraná por trás, até que ele avistou um ser que se destacava entre os gafanhotos, e era uma forma de vida Lorde. Além disso, os anões também apareceram, juntamente com os minotauros, com aquela forma de vida heróica guerreira que também atingiu a forma Lorde, e também a raça dos esqueletos. Cada um desses que o Lorde viu, fez com que ele tivesse certeza que até mesmo um semideus poderia não ser capaz de lidar com um exército tão poderoso como aquele. Nesse momento, o que perdeu para o protagonista percebeu que ele realmente não tinha chance alguma de vencer contra o garoto se ele tivesse levado as coisas a sério desde o início. A jovem dama diz que com certeza o garoto tinha seus méritos por ser capaz de entrar na Universidade Imperial, e começaram a torcer pelo menino Prota, que logo após iniciou seus ataques contra o deus. Conforme os gafanhotos avançavam, as criaturas do deus se juntaram para poder criar uma barreira, impedindo assim os ataques do menino garoto que ficou sem acreditar no que ele viu. Como contra-ataque, eles lançaram algumas bolas de fogo, e apesar de ter atingido alguns dos seus gafanhotos, outros ficaram na linha de frente para criar uma barreira de defesa. O Lorde Professor acha que esse nível de defesa com certeza não seria o bastante para poder impedir os ataques dos seus Homo sapiens, e preparou um ataque ainda mais forte do que antes, e agora o garoto achava que o Lorde estava assistindo muito Dragon Ball. Quando ele deu o comando para que seus sapiens atacassem, o Prota mandou que seu martelo de Deus atacasse para quebrar a barreira dos Homo sapiens. Ele então se aproxima e salta para o alto para ganhar mais força na hora de atacar, e no momento em que ele acertou a barreira, foi capaz de finalmente criar uma abertura, e o Prota, sem perder tempo, manda seus gafanhotos atacarem dessa vez. Enquanto isso, os Homo sapiens apenas esperavam por mais instruções, e os amigos do garoto estavam ficando empolgados achando que ele realmente seria capaz de vencer essa luta contra aquele deus, mas o mesmo disse que ainda era cedo demais para contarem com isso. Conforme os gafanhotos avançavam, o menino Prota ainda tinha uma carta na manga para poder conseguir derrotar aqueles Homo sapiens, e por fim ordenou aos seus esqueletos que também avançassem. A batalha contra aquelas criaturas estava ficando cada vez mais complicada, mas agora ele percebeu que precisava aumentar ainda mais a força de ataque dos seus familiares, achando que seria uma boa ativar a fonte da mutação. Porém, ele recebeu um aviso do Verdinho dizendo que o oponente dele era poderoso demais, então temporariamente qualquer habilidade referente à mutação estava desabilitada, e por mais que o garoto tentasse chamar o Verdinho de volta, ele não respondia. Deixando assim o garoto sozinho nessa batalha, e tendo que acreditar no potencial dos seus esqueletos para lidarem com aquela situação. Apesar disso, eles até conseguiram derrotar alguns Homo sapiens, e quando foi ativado a habilidade dos esqueletos de criarem exércitos com os cadáveres, o garoto que foi derrotado por ela ficou feliz em ver essa habilidade nativa novamente. No entanto, alguma coisa inesperada aconteceria, pois os novos esqueletos foram explodidos quando se transformaram, e o deus disse que o método de ataque dos mortos-vivos foi um problema para muitas civilizações há milhares de anos atrás. Graças a isso, conforme o tempo passava e pesquisadores estudavam meios de lutar contra essas criaturas, eles chegaram a uma solução que quase todos os deuses verdadeiros atualmente tinham, justamente para não deixar seus monstros virarem soldados dos mortos-vivos. Nesse momento o garoto estava começando a ficar desesperado, achando que realmente a melhor escolha talvez fosse justamente se render. Quando ele avistou seu Lorde lutando, derrotando bravamente as criaturas, juntamente com o Minotauro que também estava dando tudo de si, o garoto percebeu que o deus estava fazendo isso apenas para deixar eles mais cansados e assim ser capaz de conseguir vencer o menino garoto. Em seguida ele ordena que seus homens gafanhotos atacassem, e ele atira uma flecha para o céu, que ao chegar em determinado ponto libera uma habilidade de chuva de flechas, sendo assim capaz de conseguir atrasar o movimento de alguns Homo sapiens. Nessa hora o garoto percebe que a fruta da sabedoria era realmente extraordinária, já que seus gafanhotos comeram apenas algumas e eles já tinham evoluído tudo isso. Depois o ataque do garoto continuou sem parar, e o Lorde e o Minotauro avançavam ferozmente, mas os rivais deles não desistiam facilmente e se recuperavam rapidamente, piorando a situação. Quando o garoto menos esperava, surge uma sombra cobrindo seu rosto, e esse era o dragão Elfis que deu o poder de transformação para o menino Prota, que inclusive estava muito maior do que antes. Outras formas de vida que o protagonista ainda tinha também entraram para o combate, e a jovem dama, percebendo que o garoto tinha uma forma de vida tão poderosa assim, só estava criando ainda mais admiração pelo garoto. Realmente não era à toa que o semideus de antes acabou sendo derrotado pelo menino garoto, e o professor achou que a força do Prota era de fato avassaladora, mas como estudante reservado, seu potencial ainda era limitado. Até que só agora ele avistou aquelas outras criaturas de antes, que tinham acabado com uma grande parte do exército dele,
e o professor reconheceu que se isso continuasse, era até mesmo difícil de saber quem é que venceria essa batalha. Mas é claro que o Deus não tinha usado seu potencial todo ainda devido a todas as regras que ele mesmo criou, e perguntou ao menino Prota o que ele achava de eles darem uma trégua por agora. O garoto, sem entender nada, perguntou se ele tinha ouvido direito o que o professor mencionou, mas o dragão se recusava a aceitar essa trégua, e nem os colegas do garoto estavam acreditando no que estava acontecendo. Apesar de essa jovem achar que o protagonista era realmente forte, a professora Linda apareceu em seguida dizendo que se o professor levasse as coisas a sério realmente, com certeza o menino Prota seria incapaz de conseguir vencer aquela luta. Isso tudo aconteceu porque a força do menino garoto chamou a atenção do professor, recebendo assim seu reconhecimento, e ele alcançaria definitivamente o céu se aceitasse a proposta do Deus em sua frente. Voltando para o garoto, o professor dizia que o ressentimento dele já não existia mais, e seria apenas sacrifícios desnecessários continuarem lutando. Se o garoto aceitasse, o professor daria o restante dos Homo sapiens para ele, caso ele quisesse. Antes que o dragão falasse mais algumas besteiras, o garoto tampa a boca dele e pergunta se o professor realmente falava sério, e parece que sim, mas com uma condição. O professor queria que o garoto se tornasse seu aluno quando ele realmente fosse para a Universidade Imperial de verdade, e a professora Linda rapidamente apareceu dizendo para que ele aceitasse a oferta, pois aquele professor tinha habilidades de ensino que outros não tinham. A cada ano, estudantes que queriam se tornar aluno do professor Lorde formavam uma fila que dava em torno de 500 metros, que segundo os cálculos do rapaz, seria o equivalente a provavelmente 1.000 pessoas, e a professora ainda reforça que a Universidade Imperial só aceitava 2.500 estudantes por ano, então essa era uma oportunidade que ele jamais deveria perder. Voltando ao professor, o garoto aceitou a oferta dele e ainda disse que poderia se tornar seu discípulo agora mesmo caso o professor quisesse, e com isso ele ganhou 820.000 Homo sapiens. Mas sobre ser aprendiz, eles ainda teriam que esperar até que ele entrasse na universidade de verdade. Mas ele ainda tinha algumas condições que o garoto precisava cumprir, e eram duas especificamente. A primeira, ele precisava se tornar um semideus perfeito, que era necessário usar 10 pontos de divindade para conseguir isso. A segunda, ele precisava obter as pistas sobre a autoridade do Deus da Morte. Se ele conseguisse esses 2 pontos, ele com certeza se tornaria estudante oficial do professor. Os amigos do garoto apareceram em seguida parabenizando seu companheiro, e o professor se refere a eles dizendo que nenhum outro professor deveria saber do que aconteceu naquele dia, mas eles disseram que devido ao temperamento dos seus professores, eles não poderiam manter isso em segredo caso perguntassem. Nesse ponto eles ganharam um cartão dourado que tinha alguns dinheiros para que eles pudessem gastar como quisessem, e juraram ficar de boca fechada depois disso, e até a professora Linda achou a audácia desses 3 fora do comum. No próximo dia, a Divina Dama queria pedir um favor para o menino Prota, e ela disse que a família dela queria mais uma vez arranjar um casamento com a família do estrume de bode de antes, e ela era o sacrifício. Nem o Prota acreditava no que estava ouvindo, e ela complementa que os pais dela não podiam fazer muita coisa, já que eles ainda não eram deuses verdadeiros, e o único deus verdadeiro na família dela era seu avô. Ele pergunta quem era o parceiro de casamento e se era o resto de lavagem que ele derrotou, e apesar de ser ele no início, agora era o irmão dele. Parece que eles realmente queriam fazer com que ela se casasse com a família do inseto, mas o Prota disse que faria o seu melhor para poder ajudar ela. Ela então agradece e ele pergunta o porquê disso, já que ele e ela seriam casados por um tempo agora, o que deixou a Divina Dama ainda mais envergonhada e acabou dando um tapa acidentalmente no menino Prota. No entanto, ele entende que esse era o jeito dela, e ainda complementa que, se ela realmente não quisesse se casar, ele voltaria com ela e convocaria o casamento. Eu só não sei se o que ele quis dizer era que ele seria o novo noivo dela realmente. Mas de qualquer maneira, isso com certeza acalmou o coraçãozinho agitado da Divina Dama. E só por fins de curiosidade, Divina Dama é um termo que eu uso para descrever as personagens que eu acredito que vão ter um relacionamento com o protagonista, ou que já têm um relacionamento com ele, mas no sentido romântico, conforme o Manha dá algumas pistas sobre esse assunto. 3 dias tinham se passado, e essa era a cidade Kim, que é onde a Divina Dama mora. O garoto estava sem entender nada e pergunta se ela, por acaso, não era uma princesa perdida, mas é claro que não. De repente, alguém chega chamando pela jovem Divina Dama, e ela apresenta finalmente o menino Prota para esse mordomo, e por fim eles entraram no carro para irem até a direção da casa da jovem donzela. Dentro do carro, vemos que essa divindade estava totalmente preocupada com seu futuro, pois não queria aquele casamento arranjado por nada. Para acalmar a garota que ele também gostava, o garoto pediu para que ela não se preocupasse,
pois ele faria tudo o que estivesse ao alcance dele para que ele pudesse proteger ela, até que eles tinham finalmente chegado na casa dela. Logo da entrada já deu para ver que estava tendo uma enorme discussão sobre o casamento da garota, e o pai dela não queria aceitar isso, independente da dívida que eles tinham com a família do estrume de porco no passado. Quando eles finalmente entraram, eles ouviram falarem sobre ela ter aproveitado os recursos que a família do estrume enviava para eles quando ela ainda era mais nova, e agora chegou a hora de eles pagarem a dívida. Até o protagonista ficou indignado pelo fato de eles estarem tratando a garota como se fosse apenas um objeto negociável, e ela foi quem apareceu em seguida dizendo que não queria se casar com a família estrume de porcos. Esses caras pediram para que as crianças se calassem, já que eram os adultos que estavam falando, e o pai da garota com certeza lutava contra sua filha se casar com a escória da sociedade, e esse resto de lavagem dizia que o pai da garota estava estragando demais a sua filha tratando ela dessa maneira. Ainda assim, ele era feliz e amava sua filha, portanto queria somente o melhor para ela, sem contar o fato de ela ter o potencial para se tornar uma verdadeira deusa no futuro, mas esse outro porco se recusava a aceitar isso. Ele ainda disse que justamente pela filha do cara ser excelente, ela tinha que arranjar alguém à altura para ser companheiro dela, e como a família Kim, que era a família da Divina Dama, tinha perdido o deus verdadeiro deles, meio que as famílias ao redor começaram a menosprezar os Kim. O prota pergunta ao mordomo se o casamento da Divina Dama tinha alguma coisa a ver com o caso do tal deus verdadeiro, e resumidamente parece que o deus arranjou um problema enquanto viajava em uma civilização estrangeira e foi forçadamente preso, esperando apenas pelo dia de sua execução, e os únicos que quiseram ajudar os Kim foi a família do Canela Negativa. E somente um deus verdadeiro poderia dar um jeito de tirar o deus da família Kim de lá. Com isso, o prota tenta se lembrar se conhecia algum deus verdadeiro para entrar em contato, até que ele se lembrou daquele para quem o garoto restaurava os artefatos, e fez uma ligação no mesmo instante. O deus pergunta se o garoto estava querendo mais alguns pontos de divindade agora, mas não. O que ele queria era que o deus o ajudasse a encontrar outro deus em uma localização específica, e parece que o de capa preta já sabia de tudo isso. O garoto pergunta se ele iria ajudá-lo, mas o deus queria saber a oferta do rapaz, e ele diz que a recompensa seria em troca de artefatos divinos, e perguntou quanto seria o bastante para que o deus o ajudasse. Eu só sei que no final disso tudo ficou por volta de 30.000 unidades de fontes divinas, e o protagonista acabou aceitando a oferta do deus e pediu para que ele fosse até a localização do garoto para que eles então assinassem um contrato. Apesar de a confusão continuar por um tempo ainda, eles repentinamente começaram a sentir uma coisa diferenciada, e quando o prota apareceu, os semideuses só se deram conta agora que o protagonista estava ali, pedindo para que alguém tirasse o garoto daquela casa. A Divina Dama aparece defendendo seu amado, dizendo que foi justamente ela quem tinha levado ele até ali para poder ajudá-la, mas esse resto de ossos decorados não aceitava isso e ainda queria forçar a divindade a se casar com a família dos Canela Negativa. O Lavagem de Porco pergunta para o protagonista se tinha algum deus na família dele, mas como ele era sozinho, era claro que não, mas ainda disse algumas outras coisas que fizeram a Divina Dama pedir para que ele se calasse um pouco. Por causa disso, o inseto ainda disse que, se ela se casasse com o menino prota, acabaria passando fome, e entregou um cartão que tinha 500 milhões de poder divino, e ele poderia viver o resto dos dias de sua vida tranquilamente caso quisesse, e ele bastava deixar a jovem dama ali. O garoto aceita a oferta, mas iria usar aquele valor para conseguir ser capaz de contratar a ajuda de outro deus, e quando esse velho ouviu isso, os outros começaram a zombar, achando que o garoto realmente estava fantasiando demais, se ele achava que um deus iria aceitar ajudar o garoto por tão pouco. Até mesmo o pai da Divina Dama achou que o rapaz estava falando asneiras demais, porém ela acreditava no que o protagonista disse, e o velho continuou dizendo que gostaria de ver o garoto tentar enganar o deus da família dos Canela Negativa a ajudá-los. Porém, o garoto em momento algum se referiu a qual deus que ele iria pedir por ajuda, e isso com certeza fez com que o velho quase perdesse a paciência, mas de repente alguma coisa mudou, pois eles começaram a sentir a aura de um verdadeiro deus. O protagonista então se pronuncia dizendo que tinha chamado outro deus verdadeiro para poder ajudá-lo, mas eu acho que a ficha ainda não caiu para esses cavalos de Troia, e já que eles estavam duvidando tanto assim do potencial do garoto, o prota disse que quando o deus verdadeiro chegasse, eles mesmos poderiam falar com ele. E esse era o deus que estava ali para poder ajudar o protagonista no caso dele com a Divina Dama. Se você está gostando e quer saber o que acontece a seguir, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima!